Está começando agora o programa Arquibancada Caipira com Mário Casimiro, Rodrigo Seixas e Diego Pérez. Olá a todos, está começando o programa Arquibancada Caipira. Este programa que iremos discutir sobre o futebol do interior e o futebol nacional, né? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está ouvindo. Diego Pérez, Rodrigo Seixas. Bom, Mário, é um projeto que a gente está começando hoje, desse podcast. A gente está gravando no dia 8 de março aqui na FAAT, Dia das Mulheres. E a gente vai discutir aí tudo que a gente pautar importante para esse podcast semanal. A ideia aqui é falar de futebol, conversar de futebol, analisar futebol, é trazer informação sobre futebol num papo bem descontraído e bem caipira, né, como é o programa. Falar sobre os times do interior, né? Aqui a gente não vai só discutir o futebol, por exemplo, da primeira divisão do Campeonato Paulista, brasileiro. Não iremos falar tanto de futebol europeu em si, mas a gente vai comentar sobre o futebol da Série A2, A3, se possível a segunda divisão do Campeonato Paulista, que é a quarta, e sobre esse futebol nosso que é do interior, né? Bom, quem vos fala aqui é Diego Pérez, Mário Casimiro e Rodrigo Seixas. Então, Seixas, gira aí as manchetes, os destaques do podcast de hoje. Hoje a gente vai falar do Pacaembu, falta de luz, tradição e tudo mais que envolve o Pacaembu nesse mês. Depois a gente vai falar um pouco do Bragantino na Série A1 do Campeonato Paulista, alguns outros jogos também sobre a Série A1. Depois a gente vai para a Série A2, onde o Nacional ganhou bem na rodada e o São Bernardo lidera. Depois a gente pula para a Série A3, onde o Atibaia perdeu a liderança e a Portuguesa Santista voltou a liderar. Para fechar, a gente bota uma coisinha especial aqui, histórica, na série No Baú. Então a gente quer iniciar falando sobre o Pacaembu, essa questão um pouco polêmica, as pessoas estão comentando sobre se vai privatizar ou não o Pacaembu, se essa polêmica aí. Então, eu fui no Pacaembu no domingo e tava lá no apagão, e eu separei alguns casos que explicam tudo mais ou menos do que aconteceu do dia do apagão até hoje. Porque no dia do apagão, 4 de março, já tinha acontecido outros 2 apagões em jogos. Foi no Palmeiras e Portuguesa da Copinha, que o Mário até foi naquele jogo. Sim. Só que naquele jogo o tempo foi menor, né? Durou bastante. Durou quase uns 40 minutos. Eu não me recordo agora a duração. Atrasou bem o jogo. E foi o primeiro apagão do ano, né, no Pacaembu. Foi. Depois teve, 2 dias depois, teve apagão no São Caetano e Corinthians. E ainda tem 2 apagões em 2 jogos que não atrapalhou porque o jogo era ao dia. Que foi no jogo São Paulo e Corinthians e mais outro jogo do São Paulo no Pacaembu. E teve o evento também no Pacaembu, que foi o Campeonato Sul-Americano de Rugby entre Brasil e Uruguai, e não teve problema de luz no Pacaembu. Era um evento um pouco menos tradicional. Sim. E nesse daí não deu problema. Então, no dia seguinte, a prefeitura anunciou o afastamento do diretor do Pacaembu, que é o José Eduardo Gomes. E a prefeitura falou que o problema não era dela, que era inédito, que deu um problema que não tinha dado nas outras vezes. E a Eletropaulo também disse que o fornecimento de luz foi normal. Daí, no mesmo dia, o Dória afirma que a responsabilidade não é dele, que o estádio é velho, foi construído há muito tempo, e que acredita que a privatização é a solução para acabar com esses problemas. Daí, no dia seguinte, o secretário de Esportes entra no blog do PVC, em contato com ele, e promete que o estádio vai estar pronto no dia 15. Dia 15 é quando o Santos vai jogar contra o Nacional. Sim, pela Copa Libertadores da América. Então, o Nacional do Uruguai, que vai vir aqui jogar no Brasil, e o Santos está usando o Pacaembu, que foi a proposta do presidente, né, do Pérez, que quer usar mais o estádio do que os antigos presidentes do Santos. E no dia 29 de março vai ter uma consulta pública sobre o estádio, a privatização, e no dia 8 sai o edital. Então, nesse meio todo, você tem um estádio com o interesse político do Dória. E falando sobre isso, eu entrevistei o Rodrigo Mauro, que é da Associação Viva Pacaembu, e ele contou um pouco sobre isso daí e explicou um pouco de como essa situação dele, visto como presidente, e dos moradores do bairro. Vamos passar um pouquinho do trecho, né? Vamos ouvir ele aí agora. Parece que mostra uma má... A impressão que a gente tem que mostra que o prefeito está tendo uma má, vamos dizer assim, administração do bem público, né? Parece que ele está querendo justificar a concessão do estádio. Então eu vou deixar ele mal administrado, com alguns problemas, para poder justificar a concessão. E de preferência com jogos importantes televisionados.
Veja que ontem, no momento da falta de energia no estádio, eu conversei com N moradores, dezenas de moradores, muitos moradores, e todos estavam com luz. A chuva que deu ontem não era uma chuva a ponto de acabar a luz no estádio, de ter todo o problema que teve. Então a sensação, eu não posso garantir isso que eu estou falando, eu não posso te dar certeza absoluta, mas parece que fica uma sensação assim em nós, que ele está querendo justificar a concessão do estádio. Como é difícil a concessão precisa ter regra, a concessão precisa ter lei, a concessão é uma concessão rígida, é uma concessão difícil, uma concessão dura de ocorrer. Então, com essas situações que vai para a grande imprensa, ele acha que ele vai ter o apoio dessa mídia. Então, é a sensação que nos passa. Podemos estar errados. Realmente pode ser que tenha realmente ocorrido um problema, mas nós que somos moradores do bairro e estamos frequentemente ali no estádio, o que nós percebemos? Que muitas vezes os refletores ficam acesos durante os dias, durante a semana, em momentos que não há jogos de futebol lá. E como é que exatamente no momento de um jogo de futebol tão importante acaba a luz? Por que os holofotes ficam ligados tantos outros dias quando não tem jogo, e quando há jogo eles não conseguem permanecer ligados? É uma dúvida que fica na nossa cabeça, né? Agora, é um negócio sério. Acho que tem que se falar com a Eletropaulo, tem que se falar com a administração do estádio, tem que averiguar, tem que entender por que isso realmente está acontecendo. Ok? Obrigado. Então, é isso que ele fala que pode ser uma certa boicotagem do bem público. É um negócio difícil de a gente confirmar. É meio complicado, né, Seixas? Ninguém consegue confirmar, mas de qualquer maneira, a manutenção não está sendo bem feita, isso está claro. E é uma coisa que ele precisa dar, querendo ou não privatizar o negócio. Isso é uma coisa que ele pode até querer, mas ele tem que dar a manutenção necessária. Até porque o Pacaembu, agora falando mais do estádio, é um lugar tão tradicional em São Paulo, é um dos estádios mais simpáticos do Brasil. Acho que é um lugar que precisa ser preservado. É um dos estádios mais legais, acho que da nossa cidade, né? Do estado de São Paulo. E na questão, assim, pela tradição, é um estádio que já teve Copa do Mundo em 50, né? Tem jogos emblemáticos, o Uruguai e Suécia, a Espanha e Uruguai. Foram, sabe, é um estádio muito tradicional. Quantos clássicos já tiveram lá no Pacaembu? Acho que é um dos estádios mais históricos que nós temos aqui no Brasil, né? E ver ele desse jeito é muito ruim. A grama até que tá legal, algumas coisas estão legais, mas a luz é um negócio muito esquisito. Até porque há pouco tempo teve jogos lá de final de Libertadores, teve muita coisa lá, sem dar problema. Então é uma coisa complicada, a gente vai ver o que vai acontecer, tem a consulta pública, tem muita coisa, mas não dá pra saber se vai sair isso daí não. Cruzamento, atenção, bateu pro gol, Diego Vitor, pro gol! Do Santos! Diogo Vitor empata o jogo do estádio do Pacaembu. Bom, hoje a gente teve o jogo do Bragantino contra a Ferroviária na Fonte Luminosa. O jogo acabou sendo 0-0, o Bragantino conquistando um ponto. Fica um ponto atrás do Ituano, né? Ainda pode classificar, tem a última rodada contra o São Caetano. Vocês chegaram a assistir o jogo, ou ver algum lance? Eu não tive tempo de acompanhar esse jogo. Eu acho assim, que o Bragantino tem algumas dificuldades em algumas partidas, tá tendo algumas dificuldades, mas o time tá, assim, naquela coisa de se engrena ou se não engrena. Eu creio que acho que tem uma grande chance de classificação nesse próximo domingo contra o São Caetano. E é um time que, por exemplo, na Copa do Brasil tá indo bem, né? Eliminou o Altos, ganhou o primeiro jogo contra o Vitória. Eu acho que dentro de casa o Bragantino consegue ser decisivo. Fora aquela coisa, no Campeonato Paulista é um campeonato difícil. Eu acho que dificuldade todos os times estão tendo, né? Desde os grandes aí, como os times do interior. Quer falar alguma coisa, Sérgio? Eu vi o jogo e a impressão que passa quando o Bragantino tá jogando, que quase todo jogo do Bragantino é praticamente o mesmo jogo. Porque o time entra mais ou menos parecido, faz as mesmas jogadas. O que acontece é que quando joga em casa, às vezes o time fica um pouco mais animado e ataca um pouco mais, daí o jogo acontece mais alguma coisa. Mas normalmente é assim o jogo. E a vitória, a derrota, o empate é meio que decidido, não diria na sorte, mas nas circunstâncias da partida.
Hoje acertou uma bola na trave, contra o Santos teve uma bola que eles foram ajudados pela arbitragem, depois acabou marcando gol e pegou um pênalti no final. Então assim, o time que repete o desempenho praticamente todos os jogos, a mesma estratégia, Sim. e consegue o resultado dependendo das circunstâncias do jogo ou não. É correto. Eu vejo o time do Bragantino muito apático no quesito ofensivo. Defensivamente é um time bom. E isso que você falou de vez em quando, jogando em casa, o time ataca, faz um gol, acho que vai muito por causa disso. Defensivamente o time é bom e ofensivamente o meio de campo é um pouco sem criatividade. Então isso faz o Bragantino apenas, sei lá, em 1-2 lances no jogo conseguir um gol. Tanto é que o Matheus Peixoto, que a gente criticava muito, é o vice-artilheiro hoje do Campeonato Paulista. E tem um número engraçado, que o Bragantino é um dos times que marcou menos gol no campeonato. Ele tem 8 gols. O Matheus Peixoto marcou 4. Ou seja, ele marcou metade dos gols do time no campeonato. Então assim, é um time muito desbalanceado, que quem acaba fazendo a maioria dos gols é o mesmo jogador. Sim, o esquema tático do time, ele, por exemplo, tem uma tendência de se trancar durante o jogo, né? É um time que se retranca muito, não explora muito o sistema ofensivo, tem poucas oportunidades durante os 90 minutos de finalização e tal, mas é um time que quando tem oportunidade, em alguns momentos acaba definindo. No caso, por exemplo, do Santos, como você citou na Vila Belmiro, foi um jogo que praticamente o Santos martelou o jogo inteiro. O Jair fala que foi o melhor jogo dele pelo Santos. Sim, correto. O Santos dominou a partida muito bem, mas assim, aquela coisa. É o esquema que, por enquanto, que o time tá tendo, tá indo bem no campeonato. Eu acho assim, até pelo investimento que foi feito, você pegando uma visão geral de tabela, classificação, resultados, até que tá bom. Pelo investimento que foi feito, pelo que se pensava no começo do ano. Mas se você voltar pro time do Bragantino na Série B, quando o Marcelo Veiga assumiu, ele tentou fazer a mesma coisa. No começo ele estreia ganhando de 3-0 do Audax fora de casa, todo mundo acha que o time vai engrenar. Só que o time não tinha uma defesa tão boa, e como ele exigia muito da defesa, o time acabou perdendo vários jogos e acabou sendo rebaixado. Hoje o Braga tem uma defesa boa e um goleiro bom, hoje o Alex Alves foi bem de novo. Aliás, naquele jogo é o jogo contra o Oeste, né? Isso, o Oeste, é verdade. Era o Fernando Diniz. Era o Fernando Diniz. Então Era o parece pessoal, que era a mesma coisa. Mas é o Oeste, né? Que hoje está em Barueri. E o que vocês acham do Veiga agora nessa volta? Voltou aquela mesma coisa, aquele mesmo Veiga de Aquela sempre? coisa, aquela coisa, a torcida, a gente sabe que tem os torcedores ali do Puleiro que criticam, né? Não gostam do Marcelo Veiga. Eu acho que assim, o time tá com o elenco que tem, tá fazendo bons resultados. A minha opinião. E eu acho que assim, é um campeonato, como a gente volta a citar, é um campeonato super difícil. O Campeonato Paulista é o campeonato estadual mais difícil que tem no Brasil, né? Então, eu acho que assim, se você analisar até os times que estão brigando por baixo, são times que têm bons jogadores, que têm um know-how aí bom, grande, né, cara? E quando você visa também elenco, os nomes do Bragantino, não tem como você exigir um bom futebol espetacular do time do Bragantino, né? Não é um time a nível dos grandes, por exemplo, até, sei lá, Ponte Preta, que tem um pouco mais de investimento. Nem no caso do veterano, o time o elenco não tem um veterano, por exemplo, que em caso de estadual, muitos clubes recrutam jogadores de renome, jogadores com veteranos, na verdade, né? Às vezes o cara também só joga pelo nome. Sim, no caso, tem vários. Xuxa. Não sei, mas... O Bragantino também tem uma coisa interessante. Se você olhar a pontuação, ele tá muito perto do Corinthians. Ele não vai passar o Corinthians, mas um pouquinho mais de resultado, por exemplo, se o Braga ganha do Mirassol em casa, se ele não perde do São Bento algum outro jogo, o Braga estaria podendo brigar na liderança com o Corinthians. Então, assim, o campeonato inteiro muito próximo. Até porque os times mais tradicionais, eles têm ganhado a maioria dos jogos, mas alguns deles têm sofrido. O Palmeiras sofreu alguns jogos, São Paulo, por exemplo, né? Você vê o jogo contra o Linense em Linz. O Linense praticamente é um time que é o grande candidato a cair, ser rebaixado, infelizmente. O São Paulo teve uma dificuldade enorme contra o Linense. O Palmeiras também. A gente pega o jogo do São Paulo contra o próprio Bragantino no Morumbi. Correto. São Paulo teve muita dificuldade para conseguir atacar o Bragantino naquele jogo. Bom, vamos continuar falando de Braga, mas mudar um pouco a chave e falar do jogo do final de semana contra o São Caetano no domingo. São Caetano tá jogando neste momento, no momento que estamos gravando aqui. São Caetano ainda tem chance de classificação se vencer o Botafogo.
E aí, se vencer o Botafogo, vai jogar no final de semana a vida contra o Bragantino, praticamente. Isso. Eu acho o São Caetano, assim, o trabalho que o Pintado está fazendo no São Caetano é uma coisa inacreditável. O time tava porque era um time estava terrível no começo do campeonato. É um time que foi campeão da Série A2 no ano passado, né? Subiu junto com o Bragantino, que foi vice-campeão. E aquela coisa, começou muito mal o campeonato. Quando entrou o Pintado pra ser técnico do São Caetano, o time mudou muito bem. E a forma que o São Caetano tá jogando hoje no Campeonato Paulista é um futebol que acho que muitos ficam felizes, assim, agrada a muitos. Eu acho que o jogo de domingo vai ser um jogo muito complicado para as ambas equipes. O São Caetano vem num pensamento de um jogo assim, praticamente que pode valer muito pro clube, porque se ele classificar no lugar de outra equipe no grupo dele, provavelmente... No caso, a Ponte Preta, né, que briga com o São Caetano, vai jogar hoje também contra o Red Bull. Sim. E assim, aquela coisa, o São Caetano ele busca uma vaga pra Série D do Campeonato Brasileiro, né? Em 2015 ele foi a última participação dele no caso do Campeonato Brasileiro. Ele perdeu nas quartas de final pro Botafogo de Ribeirão Preto, que o Botafogo conseguiu acesso contra o São Caetano no Atlético Campanella em 2015. E é um clube que faz falta no cenário nacional, né? É um clube que, mesmo sendo um clube de 1989, é um clube que muito tradicional, foi vice-campeão do João Avelange, é campeão paulista de 2004 em cima do Paulista de Jundiaí, um clube que foi vice-campeão da Libertadores da América, com aquele time fantástico do Ademar e tantos outros jogadores, Adãozinho, que perdeu pro Olímpia, né, do Paraguai no Pacaembu. Então, assim, é um clube muito tradicional e acho que, assim, muitos querem ver o São Caetano de volta. A camisa do São Caetano agrada muita gente, né, por tudo que você colocou. E se a Ponte Preta perdeu hoje pro RB Brasil, aí muda o cenário, o São Caetano pode chegar... Red Bull Brasil, né? Vamos falar Red Bull Brasil, né? Não, pode falar. O São Caetano pode ir pra Bragança até classificado já. E tem uma coisa, esse jogo, o Bragantino fez uma promoção. Além de quem é mulher poder entrar de graça, o ingresso tá R$10 na arquibancada. E eu acho que isso daí é bom, mas mostra também que o pacote das camisas talvez possa não ter dado tão certo. Porque os ingressos eles foram um pouco caros pra você manter o pacote, só que agora eles abaixaram o preço talvez por causa disso. É aquela coisa assim, não é todo mundo que pode comprar, por exemplo, um pacote, sei lá, custa R$200, depois da primeira rodada custava 180 junto com a camisa e tal. Mas, por exemplo, um pai de família que tem uma criança, um filho que acompanha, leva o filho durante os jogos, fica um pouco pesado se você parar pra pensar. Não, eu acho assim, visando o número de jogos, o preço ok. É ok, mas super nem todo mundo tem o 180 pra chegar e pagar na hora, E nem todo mundo vai em todo jogo. Teve jogo 4 horas da tarde. Na época... Foi o jogo do dia 13, não foi? Foi, não, quarta-feira dia de cinzas. 14, se eu não me engano. Agora eu não lembro Quarta-feira de cinzas. Foi na quarta-feira de cinzas. A questão do torcedor é bastante relativo, mas... O Bragantino não tinha um produto bom pra oferecer. O futebol do Bragantino não era bom, a fase não era boa. Então você pagar, sei lá, R$50 ou R$180 de cara pra ver o Bragantino na época, não sei se valeria muito a pena. O único jogo que teve público foi o jogo mais caro, que foi o Palmeiras. E o público foi praticamente todo. Eu fiz uma conta na época, o clube Bragantino era 33% do público. Muito pouco. Algumas outras pautas aí, Diego? Vamos pra 2. Bom, vamos pra 2. Falar do Nacional, do Juvenal que rolou. Sim, no último domingo teve o Juvenal, né? A partida entre Juventus e Nacional no estádio Conde Rodolfo Crespi. Eu acho que... Né, a Rua Javari, popularmente dita. E foi um clássico, assim, não é um clássico, é histórico, é isso que é o que a gente quer abordar. Historicamente não é um clássico, né? Porque os dois ficaram muito tempo sem jogar. O rival histórico do Clube Atlético Juventus é o Ipiranga, que hoje não joga mais Campeonato Paulista, né? Um clube tradicional, muito tradicional no passado, que hoje não joga mais. E o Nacional, mais uma vez, venceu o Juventus, né? Nesse, podemos dizer derby, né? Não sei. Mas virou, né, de alguma maneira. Um confronto de duas equipes tradicionais da cidade de São Paulo. Faz 10 anos, né, que o Juventus não ganha do Nacional.
Eu não me lembro agora a data correta, mas assim, Então, faz tempão, muito né? faz muito tempo. Ano passado eu fui no jogo, o Mário também foi, e o Nacional ganhou de 2-1 no final do ano passado, mas só que era pela Copa Paulista. Correto. E aí nesse último jogo, o placar foi 1-0, né? O Nacional dominou muito bem a partida, foi muito bem, e o Juventus teve a oportunidade de empatar, de tentar igualar, depois na metade do segundo tempo teve muitas oportunidades o Clube Atlético Juventus de empatar, teve uma penalidade, perdeu, foi desperdiçada, e o Nacional assim tá indo muito bem, né? O Nacional, que é um clube que desde 1959 não joga a primeira divisão nacional, de times que estão na fila, que mais tempo não joga a primeira divisão, ele só perde pro Rádio de Mococa, o rádio que subiu no final dos anos 40 e que foi rebaixado no início dos anos 50. E o Nacional tá muito bem, cara. Eu acho que é um dos grandes candidatos a subir pra Série A1. Pra mim, na minha opinião, um dos melhores times que eu vi até agora no Campeonato Paulista da Série A2. Aí vale lembrar que o jogo juvenal foi pela 10ª rodada, a gente já teve a 11ª rodada, o Nacional atropelou o Penapolense. O Nacional meteu 6-0, né, na Penapolense. Os gols foram 2 gols de Bruno Xavier, o Emerson Mi fez 1, o Bruno Nunes, Thiago Santos e o Luiz Henrique da base, aquele Luiz Henrique do Botafogo, que é aquela grande revelação do Botafogo, que muita gente... Essa Série A2 tem o Bruno Mendes também no Guarani. Sim, correto, verdade. E o Luiz Henrique, só voltando a falar do Luiz Henrique, ele é um jogador que, com passagem já pela Seleção Brasileira de Base, um jogador que não estava sendo utilizado no Botafogo, foi para Portugal e agora veio pro Nacional numa Série A2. Eu acho que assim, ele estreou no Juvenal, entrou no segundo tempo, foi super bem, e no jogo da Penapolense, assim, fez uma ótima partida, cara. E o Nacional, assim, até agora nesse Campeonato Paulista, atropelou várias equipes. Atropelou o Taubaté, atropelou a Votuporanguense, quer dizer... Eu acho que é um dos times aí que tem que ficar de olho nessa Série A2. Você citou o Taubaté que bateu o Juventus na quarta-feira no Joaquinzão por 1-0 também. Verdade. E quem lidera é o São Bernardo. Sim, eu vou passar aqui a tabela da Série A2. Quem é o líder nesse momento é o São Bernardo, né? Tem 23 pontos. Vamos falar do G4, né? O líder é o São Bernardo com 23 pontos. Logo em seguida está o Guarani com 22. O Nacional vem em terceiro com 20 e o quarto colocado nesse momento seria o Sertãozinho. E vamos falar um pouco lá debaixo da tabela. Vamos falar entre da Lusa, né? Nesse momento quem cairia para a Série A3 seria o Água Santa, que está em último com 7 pontos, e a Portuguesa de Desportos com 8 pontos, né, na 15ª colocação. A Portuguesa vem num momento assim terrível, de uma crise financeira, uma crise de diretoria, assim, tá lamentável. Hoje perdeu para o Rio Claro, perdeu mais uma partida, perdeu para o Rio Claro em Rio Claro por 2-1, fez o gol no último lance lá, aos 50 minutos do segundo tempo. É um time que, olha, infelizmente, se não abrir o olho, vai cair para a Série A3. É impressionante. A Portuguesa depois de 2013 desceu a ladeira em tudo. Em Nacional, agora já pode ficar sem divisão nacional esse ano, se não conseguir classificar. Pode cair para a Série A3 no ano que vem, e o ano que vem pode ser só o dia 3. Isso se o time não acontecer alguma outra coisa, porque é impressionante. A Portuguesa passou a ser um time muito tradicional de disputar as divisões. É um clube grande, né? É um clube grande. E desapareceu, assim, do cenário dos jogos mais relevantes do Brasil. Desde a Barcelusa, você não pensa em nenhuma outra portuguesa que tenha feito qualquer outra coisa. Vamos lembrar, assim, que a torcida está contestando muito o cargo do Alexandre Barros, que é o presidente da Portuguesa, que está fazendo, infelizmente, uma administração pífia no momento. Eu acho que já começou o campeonato, na questão quem era o técnico era o Guilherme, o atacante Guilherme, que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Corinthians, foi revelado pelo São Paulo no Expressinho. E no começo do campeonato ele já vinha falando, time que não paga salário não sobe. E aquela questão, então já começou desde o começo do campeonato essa polêmica, depois ele saiu do clube. Eu não sei
sinceramente, o que vai ser o futuro da Portuguesa. Eu acho que o fundo do poço não chegou. Eu acho que tem muita coisa pior para acontecer, infelizmente. Eu não quero que aconteça nada de mal com a Portuguesa, mas assim, o futebol apresentado dentro de campo, o problema é que não é a culpa dos jogadores. É o reflexo é reflexo da administração pífia do clube, cara. Porque assim, é um absurdo chegar a esse ponto com a Portuguesa. Ou com qualquer outro clube grande, sabe, do futebol nacional, cara. Não pode acontecer isso. Mas é essa coisa, né? Esse momento aí que tá a Portuguesa não dá pra ficar. Vamos agora mudar de chave de novo, falar de outro assunto. Vamos falar de A3 e de Atibaia, o Falcão na Série A3. O último jogo o Atibaia empatou em 4x4, né, com o Desportivo Brasil fora de casa, né? O Desportivo Brasil começou fazendo 2x0 com 16 minutos, depois fez 3x0, o jogo tava tranquilo. O Atibaia deu uma diminuída no final do primeiro tempo, fez 3x1. Depois eles voltaram a fazer 4x1 do Deportivo. E no final o Atibaia marcou 3 gols seguidos e empatou de novo. Teve outra partida que o Atibaia também marcou 3 gols seguidos no final, foi contra o Mojimirim e acabou ganhando. Então o time do Atibaia, assim, ele com o empate ele perdeu a primeira posição, a Portuguesa Santista voltou à liderança e o Capivariano agora também acabou passando o Atibaia. O Capivariano venceu o Olímpia por 3x0 em casa, né, sim, no Carlos Conagli. E aquela coisa, cara, a Portuguesa Santista também muito bem, líder, venceu, bateu o Velo Clube em casa. E assim, é um campeonato que sempre assim, a Série A3 ela é muito parelha, né? Tem muitos clubes que fica aquela briga muito intensa em cima da tabela e depois se o time, por exemplo, perde 3, 4 jogos, ela já tá brigando pra cair, cai 6 clubes, né? É meio complicado dizer isso aí, um campeonato meio... No fim, o importante é você estar no bolo de cima. Verdade. Ou não, ou ficar na meia da tabela e não cair, né? Esse a preocupação de praticamente de quase todas as equipes, esse rebaixamento com 6 equipes, assim, eu acho um absurdo acontecer um regulamento que caia 6 equipes pra uma quarta divisão. Você tendo, sei lá, na 8ª colocação, na 7ª colocação, você tem chance de ser rebaixado. Tipo, você tá no grupo que se classifica, mas ao mesmo tempo você tá correndo o risco de ser rebaixado. O que aconteceu ano passado no campeonato da Série A3. Até a última rodada tinha time que estava no grupo de classificação entre os 8 e tava 1 ponto, 2 pontos da zona de rebaixamento, né? O Atibaia foi um dos poucos que ficou no meio do caminho e não fez nada, né? Não fez nada. Classificou pro playoff e também não ficou rebaixado. Verdade. Só passar um pouco aqui a tabela, né, da Série A3. A líder é a Portuguesa Santista, a Briosa, né, com 32 pontos. Logo na segunda colocação o Capivariano, com 31. O Atibaia vem em terceiro, o Desportivo Brasil em quarto, com 27. Com 27 pontos também em quinto está o Barretos. Em sexta colocação o Noroeste. Sétimo São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo, tradicional. Clube da Preto e Branco. Sim, o Preto e Branco. O verdadeiro Bernô, né? Em oitavo, São Carlos. Nono, Velo Clube. Taboão da Serra em 10º. Monte Azul em 11º. 12º, Rio Preto. Em 13º, Grêmio Osasco. Em 14º, o Olímpia com 17 pontos. Na zona de rebaixamento, já entrando, olha os clubes tradicionais que estariam caindo nesse momento para a quarta divisão. Em 15º, União Agrícola Barbarense, com 16 pontos. Em 16º, o Marília, com 14 pontos. O Rio Branco vem em 17º com 11, Matonense em 18º com 11 e a penúltima colocada em 19º é o Mantiqueira. E em última colocação, o já rebaixado Mojimirim com apenas 7 pontos. Mojimirim cai agora nesse momento, já depois dos resultados da rodada passada, caiu para a quarta divisão nacional e ela vai tomar o primeiro WO dela no campeonato nessa próxima rodada, né? O jogo estava determinado no Vail Chaves, o estádio do Mojimirim. O Mojimirim, o campeonato inteiro não jogou em Mojimirim, jogou no estádio da Itapirense em Itapira, né? E eles não conseguiram correr atrás da mudança de mando, porque não está com laudo atrasado, um negócio assim.
em Mojimirim e não tá jogando o campeonato inteiro, só está jogando em Itapira. E não conseguiram correr atrás disso aí. E o que aconteceu com o Mojimirim, esse descenso que o Mojimirim teve aí no parecido com a Portuguesa. Mas assim, é uma coisa terrível. Eu acho que sim, o que tá acontecendo com o Mojimirim, ela tá seguindo o caminho do que aconteceu com o Guaratinguetá e com o Barueri, né? Se você pegar no passado aí recente, aconteceu isso com o Guaratinguetá, aconteceu isso com o Barueri. O Barueri fez uma campanha, a última campanha dela na Série A3 foi uma coisa assustadora, foi a última participação dela em Campeonato Paulista, perdeu de 10-0 por exemplo pro Nacional. Agora é o seguinte, eu não sei o que vai acontecer. Esse ano ainda o Mojimirim participa do Campeonato Brasileiro da quarta divisão, a Série D do Brasileirão, né? Provavelmente a única chance do Mojimirim permanecer jogando o Campeonato Nacional seria subindo da Série D. Eu não vejo, assim, estrutura pro time nem passar da primeira fase. Um time que, ao meu ver, assim, é assustador pela história do Mojimirim, né? Um time que teve o Carrossel Caipira, teve tantos jogadores importantes na sua história. O Rivaldo é um deles. Depois pegou como presidente. E, assim, aquela coisa meio que levou muita polêmica a torcida critica muito a atuação do Rivaldo depois, no fim da carreira, como presidente do clube. Mas é aquela coisa, é muito triste você ver o clube chegar num fim, né, cara? A gente não sabe se vai, daqui o ano que vem, rebaixado, vai jogar a quarta divisão. A gente não sabe o futuro do clube, né? Mas se for pensar, o futebol brasileiro ajuda a acabar com esses clubes. Tanto a Portuguesa quanto esses clubes, os campeonatos que a gente tem, o jeito que é feito o futebol brasileiro, ajuda a piorar a situação desses clubes e afundar ainda mais, né? Você vê o próprio regulamento do campeonato. Isso no caso, assim, não vamos nem citar o caso do Mojimirim, mas em questão do campeonato em si, de cair 6 equipes para a quarta divisão, você não quer ver o clube do interior jogando. Não, assim, se você parar para pensar. Porque é um absurdo hoje você ter esse ano, por exemplo, a quarta divisão, ter times tão tradicionais. O São José, que está aí mais um ano na quarta divisão. O Paulista de Jundiaí, que é campeão da Copa do Brasil de 2005, jogou a Copa Libertadores, vai estrear na quarta divisão esse ano. Então, assim, é um pouco complicado, né, cara, a situação. E às vezes tem a outra situação, por exemplo, o Ituano foi campeão paulista há uns anos atrás. Só que não adiantou muita coisa, porque logo depois o time perdeu o elenco inteiro, porque não só ia jogar a Série D lá na frente. Então o time estava muito enfraquecido. Isso quando o time não joga primeiro comecinho de ano e depois não joga mais. Daí você tem que desfazer do elenco, você tem que contratar elenco de novo. Então você vai montando e desmontando elenco todo ano e tentando conseguir alguma coisa, e a maior parte das vezes eles buscam não ser rebaixados, ainda mais quando o campeonato rebaixa 6 times. Eu acho assim, o extracampo, tudo que envolve o entorno hoje do futebol brasileiro prejudica muito o tradicional, a essência do futebol, a bola rolando, as camisas. Então tá tudo correndo para um lado muito ruim no futebol brasileiro hoje, e esses times que a gente citou que estão num momento muito ruim, escancara tudo isso, né? É um reflexo não só do nosso futebol, mas também a questão social. O que no tá acontecendo país, hoje, refletindo hoje no país, né? O pessoal acha que jogo com torcida única resolve o problema. No clássico resolve. Do Corinthians e Santos teve torcedor morto longe pra caramba. No Itaquá, por exemplo. Mas sim, se a galera for querer brigar, não faz precisa diferença. ter o estádio, não precisa ir. Foi muito esquisito o gol do René Júnior no primeiro tempo, um golaço absurdo, e ninguém comemorar no estádio. O que você acha? Ninguém do Santos vai querer comemorar aquele gol, e o cara marca um gol daquele e ninguém comemora. Bom, quase terminando aqui o nosso primeiro podcast intitulado como Arquibancada Caipira. A gente vai subir ele no YouTube, né? Certo? Possivelmente no YouTube, vai estar na página do Correio de Atibaia também. No Facebook, possivelmente, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, que a gente vai deixar até na descrição do vídeo. Os links para algumas coisas, se você quiser se aprofundar algum assunto que a gente tenha falado, a gente coloca lá também. A gente coloca vídeos de gols, algumas coisas assim, para você achar na descrição e poder se aprofundar mais em alguns assuntos que a gente possa ter falado aqui. Bom, a gente tá gravando o programa às quintas-feiras, mas provavelmente a gente vai subir na sexta-feira, certo? Sim. Correto. A gente vai subir na sexta-feira, então se você gostou, se você tá gostando, você pode continuar acompanhando a gente. E depois, futuramente, a gente vai ter interação com o ouvinte. Se quiser falar sobre opinião sobre o atual momento do seu clube ou
alguma sugestão, você tem a liberdade de poder interagir aqui no programa. E futuramente, uma coisa que a gente até pensa muito em conjunto, e a gente quer muito fazer, é chamar convidados, chamar pessoas que a gente acha que pensa de uma maneira igual a nossa pra interagir aqui com a gente também no ao vivo. Fazer uma coisa diferente pro pessoal que vai estar ouvindo a gente. E vamos terminar agora com o Baú do Esporte, né? Pode rodar a vinheta aí. Momento do Baú. Esse quadro, o Baú do Esporte, a gente vai falar sobre alguns jogos antigos, né? Do nosso futebol tupiniquim. E falar algumas narrações de jogos antigos, né? Hoje a gente tá trazendo um clássico aqui, né? Porque a gente tá gravando enquanto o Palmeiras vai ganhando do São Paulo por 2-0. O jogo tá acontecendo quando a gente tá gravando aqui. E a gente foi lembrar do São Paulo e Palmeiras de 16 de março de 1985. Válido pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, né? Foi no Pacaembu, né? Esse jogo. Com o mando do São Paulo. Vamos falar sobre as duas escalações dos dois times, né? O São Paulo... Aí eu falo do Palmeiras. Beleza. O São Paulo veio em campo, né, em 16 de março de 1985, naquele Campeonato Brasileiro, com no gol Barbiroto, Oscar, Fonseca, Nelsinho e Éder Taino. Silas, depois saiu para a entrada de Visoli, Márcio Araújo, Pita, Miller, Sidney Careca. O técnico do São Paulo era o Cilinho. Time fraquinho. Esse time do São Paulo foi campeão brasileiro no ano seguinte. Sim. Ganhando o Guarani. E o time do Palmeiras, assim, era o Palmeiras da fila, né? Que ficou de 76 até 12 de junho de 93 sem ganhar nada, mas era um time até que legal, vai. Tinha o Leão, Ditinho, Maxwell, Wagner, Paulo Roberto Rocha. Não, Paulo Roberto Prestes. Isso. Daí o Rocha, o Paulinho, que depois entrou o Gilcimar, o Jorge Mendonça, o Barbosa, o Reinaldo, o Hélio e o Jorginho. O treinador era o Mário Tavalini. Esse jogo fica 4-4 e o Palmeiras empata já na parte final do jogo com o Ditinho. É um chute que vai lá na área, a bola fica virando na área lá e o Ditinho acaba fazendo o gol. Verdade, ó. Vamos falar os jogadores que fizeram os gols da partida, né? No caso do São Paulo, os jogadores que fizeram os 4 gols, né, nesse jogo foram o defensor Oscar, o Pita, né? O número 10 ali, que era a lenda do São Paulo. O gol do Pita é o que abre o placar, é um golaço. Verdade, ele vai passando por todo mundo. Os outros 2 gols foram feitos pelo atacante Miller e o Careca, né? No Palmeiras, o Jorge Mendonça marcou 2, o Ditinho marcou 1 e o outro gol foi do Jorginho Potinati. Mas eu acho que nesse jogo tem uma coisa curiosa. O jogo era no Campeonato Brasileiro, era no Pacaembu, só que o público foi só de 25 mil. Só de 25 mil pagantes. Então assim, não era todo jogo também no passado que lotava estádio. Verdade. Agora a gente vai ver a narração do saudoso Fiore Gigliotti, né? E com isso daí a gente encerra o programa de hoje. Valeu. É isso. Valeu, obrigado, então. Diego Pérez. Obrigado, Rodrigo Seixas. Valeu, foi um prazer. Valeu mesmo. E a gente vai estar aqui, assim, os ouvintes poderão ouvir a gente toda sexta-feira. Iremos gravar às quintas à noite. E é isso aí, qualquer coisa, estamos aí. Fique com o Fiore aí e até a próxima edição. Qualquer sugestão é só falar com a gente e a gente volta aí na próxima sexta-feira. Valeu! Vai embora pela meia direita, prende a bola, segura a jogada, acaba recuando, Curtinho entregou pra Pita, Pita correu, dançou, dá uma enfeitada na jogada, já bateu o Paulinho, corre, vai penetrando, ficou na boca do gol, escapou do goleiro, é fogo, é gol! Futebol. É disso que o povão gosta. Aplausos pra ele porque ele merece. Pita, uma beleza de gol, torcida brasileira. O tempo passa, 12 minutos de jogo. Pita, número 10. 1 para o São Paulo, 0 para o Palmeiras. Mas que beleza de gol, olho vivo. Desmoralizante o gol do Pita sobre o Palmeiras. Passou por 3 zagueiros. O Leão saiu de mansinho, ele driblou,
também ao goleiro e só não entrou de bola e tudo em respeito à camisa do adversário. Tocou mansamente após fazer um cordão em toda a defensiva do verde. Um gol de Copa do Mundo acontece aqui no Pacaembu. 1-0. O São Paulo vence Fiori. Ganhando de pita na velocidade, abre o jogo em profundidade na ponta esquerda para Paulo Roberto. Correu, alcançou pela ponta esquerda, rumou, vai levantar, entrou, cortou cabeça, a bola é fogo, é gol! Engana para o Piroto e sacode a rede São Paulina. Olha a festa da torcida palmeirense. Tudo igual. Jorginho, 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 torcida brasileira. O tempo passa. 40 minutos de jogo, Jorginho. Para o Palmeiras, para o São Paulo ligeirinho. Golaço do número 11 do Palmeiras, Jorginho. Você disse muito bem para o ouvinte da Bandeirantes. O levantamento de pé esquerdo de Paulo Roberto. O número 11 do Palmeiras subiu muito bem, golpeou com muita precisão. Sem chance nenhuma para o arqueiro Barbiroto. Agora descarrega forte para o meio do gramado, entrou Barbosa, escorou de cabeça. Levanta outra vez para a sua linha ofensiva, corta Fonseca. Salta a bola em profundidade para Miller, correu. Olha a chance do São Paulo, encobriu, valeu, é fogo, é gol! Segundos. 2 para o São Paulo, 1 para o Palmeiras. Quando sai o alviverde, apita o árbitro. Fecham-se as cortinas e termina o primeiro tempo, torcida brasileira. Enganou o Madidinho, faz o pato na esquerda, pinta, corre, arma o contra-ataque perigoso do time do São Paulo. Vai avançando, o balão subindo, descendo, tem condição de jogo. A bola subiu, caiu, ficou para Miller, sozinho, adiantou demais o Leão, correu, é pênalti! 2 para o São Paulo, 1 para o Palmeiras. Careca para bater, tudo pronto, correu, bateu, é fogo, é gol! Torcida brasileira. Na verdade, a defesa do São Paulo confundiu-se e recebeu Mendonça lá pela linha esquerda na virada de corpo, enganou a defesa do São Paulo. Quando o goleiro ameaçou, saiu, Mendonça bateu bem bonito, sacudindo a rede do time tricolor e melhorando ainda mais o aspecto dramático. O Palmeiras está crescendo, principalmente depois do seu segundo gol. O espetáculo é bonito, o jogo dos gols mais lindos deste campeonato, torcida brasileira. Prepara-se Mendonça, barreira formada, tudo pronto. Mendonça correu, bateu contra a barreira. No rebote, a escola foi Mendonça, chutou, é gol, é gol! Torcida brasileira. Mendonça chutou, a bola bateu na defesa, na barreira.
A defesa não conseguiu se livrar do perigo. A bola de novo sobrou para Mendonça, chutou para o campo esquerdo. Barbiroto pulou, não deu e agora não adianta chorar. O tempo passa, 21 minutos de jogo, etapa final, torcida brasileira. Mendonça, número 10. 3-3 no Pacaembu, no choque rei do futebol paulista, Olho Vivo. O Mendonça bateu a bola redondinha contra a barreira. Quando ela voltou, veio com um incrível efeito. Ele bateu como deu, isto é, de bico. O São Paulo atacando, ele vai cruzar, cruzou para a prensa, espirrou, saiu pela linha de fundo. Escanteio contra o Alviverde ligeirinho. A bronca do Leão aqui em cima dos seus companheiros. Escanteio para o time do São Paulo pelo setor esquerdo, vai ali para a cobrança o jogador Pita, camisa número 10. Olha o Silas falando aí. Jogo difícil pra gente aí, né? Vamos ver se a gente consegue sair desse empate aí, que, pô, o jogo pra nós tava muito fácil e agora tá difícil. A gente nunca pode se tranquilizar num clássico como esse. Vai o Pita para a cobrança. Escanteio contra a equipe do Baú de Verde. Prepara-se Pita para bater, correu, entrou, Oscar, cabeça, a bola, fogo, é gol! Que jogaço de bola aqui no Pacaembu. Uma cobrança maravilhosa. Ataca o Alviverde, levantamento de bola na boca do gol. É fogo, é gol! Quando a torcida do São Paulo lamentava a brincadeira do Careca. E o gol que o Careca não fez faz falta. A vitória se transforma num empate que para o Palmeiras tem sabor de um grande triunfo. Ditinho número 2, 4-4, 8 gols num espetáculo memorável, torcida brasileira. 45 minutos de jogo. Apita o árbitro, fecham-se as cortinas e termina o jogo. Ninguém ganha, ninguém perde, mas ganha o... Você ouviu o podcast Arquibancada Caipira.